Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Semana de Educação à Distância do Grupo Unis. E hoje é com uma alegria imensa, porque nós estamos aqui com um estudante de letras, o Igor Becati, e ele vai compartilhar com vocês um pouquinho da pesquisa que tem realizado em torno das análises polissêmicas que se pode fazer aí em torno de composições. E além de ser uma estratégia também para quem quer aprender um idioma diferente, que aqui no caso é a língua inglesa. Bom, nas atividades da Semana de Educação à Distância, a gente sempre reserva um momento para trazer alunos do curso, né? Sejam alunos que já se formaram ou alunos que estão atuantes. Então, para nós é um orgulho imenso, uma alegria poder ter um estudante aqui trazendo um pouco da sua pesquisa, do seu olhar sobre uma temática aí da nossa área. Bom, quero agradecer também a Thaís, que vai mediar essa mesa. Quero agradecer também todos vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo e desejar que vocês tenham uma excelente roda de conversa. Bom, então, para a gente não perder as formalidades, eu gostaria de apresentar o Igor Becati. A gente fica brincando, né? Que eu falo que é filho, meu filho. Uhum. É filho dá orgulho e trabalho, né? O Igor dá trabalho, gente. Ele é muito CDF. Sabe aquele aluno muito CDF? Dá trabalho, aluno CDF. Bom, mas brincadeiras à parte, o Igor trabalha no Unis. Ele é estudante no curso de letras, licenciatura em letras português e inglês. Ele participa aí dos programas de iniciação científica da instituição, trabalha como faz o estágio aí como corretor das redações de Enem e tem livro publicado, né, Igor? Gosta de escrever textos literários, é pianista, né? Tem um currículo vasto. Eu não consigo seguir aqui o currículo que ele me passou, não, porque não tenho juízo, né? Mas ele tem experiência aí na área de letras, com ênfase nas literaturas portuguesa e inglesa, educação, letramentos literários, e também trabalha aí, sempre que possível, como monitor nas disciplinas do curso de letras. Então, para nós é um prazer enorme ter você aqui, Igor, participando conosco. Tá? E sinta-se muito à vontade, sinta-se bem acolhido, ok? Pessoal, aproveitem bastante, nós estaremos aqui no chat acompanhando as questões. Um abraço. Bom, boa tarde a todos. É um orgulho para mim também contribuir com a Semana da EAD e contribuir também com o que eu entrei para o curso de letras, que é pela língua inglesa. Eu entrei para o curso por causa da língua inglesa e eu já estou no último ano do curso. Então, eu achei justo, assim, e viável eu fazer como última vez como aluno fazer uma apresentação dedicada à literatura inglesa. Antes de começar, eu vou, acho que tem alguém compartilhando na tela. Eu vou compartilhar um forms aqui e eu peço que vocês preencham, porque no final vai ter um sorteio desse livro aqui. É uma coletânea internacional. Então tem textos em inglês, em espanhol, em português. Então quem preencher aí no final vai estar concorrendo a esse livro. Tá? O sorteio a gente faz já já. Eu vou pôr os meus slides aqui, a gente já começa.
Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Ótimo. Então vamos começar aqui. Bom, primeiramente, o tópico de análises poéticas e sociais em músicas de língua inglesa é um nome um pouco estranho, né? Só que a gente vai ver como que a língua, como que a literatura ela se expressa por meio das músicas e como que a gente analisa temas tão pertinentes a essa área, tá? Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Primeiro, a gente precisa diferenciar dois termos. O primeiro é o de poesia e o outro é o de poema. Poesia, que no inglês quer dizer poetry, é o conceito abstrato que dá origem não só ao poema, mas também a outras formas de expressão artística. Tem um ditado que ele fala assim: todo poema é poesia, mas nem toda poesia é poema. Por quê? A poesia, ela não dá origem só ao poema, que é o texto em verso. Ela dá origem a outras formas de expressão artística, que pode ser um desenho, que pode ser um filme, que pode ser um livro em prosa, que aí a gente tem a prosa poética, né? E quando essa poesia se estrutura em versos e estrofes, a gente tem um poema. Então, aqui, a gente tem esses desenhos que eles expressam. Aqui ele pode estar expressando um medo, aqui ele pode estar expressando a solidão. Então, onde eu tenho arte fora do texto em verso, eu tenho a poesia. Agora, o poema, que é o poem, ele é o gênero textual estruturado por versos, estrofes e outros atributos que o constituem enquanto texto em verso. Então, aqui acordei bemol, tudo estava sustenido. Sol fazia, só não fazia sentido. Então aqui a gente tem rima, a gente tem uma brincadeira com as palavras, e a partir do momento que eu tenho aqui esse compilado, eu tenho um poema. A gente vai voltar a esses termos à medida que a gente for abordando os contextos. E para a gente abordar os contextos, a gente precisa abordar a história. Tem esse livro aqui, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Esse livro ele ganhou o prêmio do Pulitzer. Então é um livro bem influente aí na área. Esses três fatores que o livro analisa, respectivamente, armas para guerras, germes para epidemias e aço para revoluções. Esses três termos, esses três fatores, são os eventos que redesenham os hábitos, redesenham as culturas, mudam aí impérios, né, extinguem os impérios, mudam medidas. Só que algo registra como o mundo era e como o mundo ficou. A história ali, o antes e o depois, é registrado pela literatura, seja ela técnica, científica ou artística. E como veremos, esses contextos eles imprimem essa característica que vai fazer daquele momento ser único. Vamos então fazer algumas análises para a gente entender. A gente começa com a poesia de contexto gótico. A poesia do gótico em si, ela expressa medo, assombrações. E, Igor, seu áudio sumiu. Igor, você está aí? Tá falando de assombração, de gótico, e você some bem na hora? Eu já nem tenho medo, né? O Igor um dia chegou na minha sala, lá na coordenação de letras, e me mostrou o vídeo daquela moça andando na estrada de Três Pontas. Quase morri do coração, gente. Fiquei uma semana sem dormir.
Acho que teve um probleminha aí na conexão dele. Eu vou falar com ele aqui no WhatsApp. Vamos aguardar um minutinho. Gente, eu sou. Estou vendo a Ana colocar aí que medrosa. Eu sou muito medrosa. Ontem eu estava trabalhando com os alunos do cursinho falando de pós-verdade, né? E eu falei assim: cada um tem a sua pós-verdade, gente. O conceito de pós-verdade é quando você acredita mais nas suas crenças do que naquilo que é comprovado, né? Eu falo que eu tenho as minhas pós-verdades. Aí eles perguntaram o quê, né? Eu falei que eu leio horóscopo. Mesmo assim, né? A ciência está aí comprovando que os astros não influenciam a nossa vida, mas eu leio horóscopo. E a minha pós-verdade também, eu vejo. Eu acredito em assombração. Vamos esperar para ver se ele volta. Voltei. Perdão. Voltou. Internet caiu. Qual foi a última parte que vocês pegaram? Bem na hora que você falou de assombração, você sumiu. Aí a gente Ah, achou que tinha sido é tudo abduzido. ensaiado, ó. Foi de propósito. Você tinha sido abduzido. É, foi de propósito. Vamos lá, então. Eu trouxe essa citação aqui do Fletcher, que ele fala que as histórias góticas, elas comumente elas focam ali nos cenários da Idade Média, só que eles não retratam a vida medieval. Essas histórias, elas trazem o terror para o leitor pelo meio ali do fantástico de castelos assombrados, das vilas sombrias, pelos heróis sentimentais, tudo isso com um mistério sobrenatural. Bom, vamos falar agora então das músicas, para a gente ver como que isso acontece na prática. Essa música Listen Before I Go, da Billie Eilish, é uma que vai retratar um tema bastante pertinente. Eu não vou falar qual que é, vocês vão aí discernindo ao longo que eu vou falando. Ela começa assim, ó. Me leve para o telhado. Eu quero ver o mundo quando eu parar de respirar, ficando azul. Se você precisar de mim, quiser me ver, é melhor se apressar, porque eu estou saindo em breve. Desculpa, não consegue me salvar agora. Desculpa, eu não sei como. Desculpa, não tem outra saída. But down. Eu não vou traduzir o down aqui, porque ele vai exercer uma forte análise para o que a gente está procurando aqui. Ela pede para ser levada aqui para o telhado. Ela quer ver o mundo, quando ela parar de respirar, ficando azul. Então, se você quiser me ver, precisar de mim, é melhor se apressar, porque eu estou saindo em breve. Não tem outra saída a não ser o down. A partir do momento que eu analiso que ela quer ser levada para um telhado e não tem outra saída a não ser o down no inglês ele desenha a atitude assim de baixo, não tem outra analogia possível a não ser que ela vai cometer ali um suicídio, que ela vai pular. E tem duas formas de a gente analisar esse down. Um é o real fato dela pular e cair ali no chão. E outro é pelo sentido religioso de que quando você tira sua vida, você comete o suicídio, você cai ali no inferno, que é representado pela imagem popular de que o céu é superior, a terra é o centro e o inferno é baixo. Então, ela não sabe como, não tem outra saída a não ser o down. E aqui os elementos que rimam é o que fazem a poesia. E o que a gente analisou aí nesses artefatos de morte é onde está a poesia e onde rima aqui está o poema, acho que eu confundi.
está o poema nos termos aqui que rimam. E depois ela pede assim, ó, chame os meus amigos e diga a eles que eu os amo e que eu vou sentir a falta deles, mas eu não sinto muito, eu não lamento. Chame os meus amigos e diga a eles que eu os amo e que eu vou sentir a falta deles. Desculpa. Aqui em cima, nesse primeiro vermelho, ela fala que ela não lamenta e que ela não sente muito. Mas embaixo ela reforça. Desculpa. Lamento. O sorry aí ele tem uma possibilidade de interpretações. O Children do Nick Cave. Para quem não conhece essa música, essa é aquela que a Hermione dança com Harry Potter no filme 7. Tá? Então aí quem quiser depois ver, ouvir a música, tem os dois dançando ali. A letra começa com o eufemismo Pass me the lovely little gun. Me passe essa adorável pequena arma. O eufemismo é aquela figura de linguagem que reduz o impacto de algo. Então aqui ele está pedindo uma arma de uma forma bem diferente que o discurso de bandidos costuma pedir. Depois ele fala, os limpadores estão chegando um por um. Limpadores, para quem gosta de série policial, é aquele que limpa as cenas do crime. Tem aquela série The Blacklist, que o personagem principal ele é um mafioso e ele tem um cleaner. Ele tem um limpador que limpa ali todas as cenas de crime que ele comete. E depois ele fala, você nem quer deixá-los começar. Então, se a gente pegar aqui e que esses limpadores estão chegando para limpar uma cena de crime, que crime será esse? Perdoe-nos agora pelo que fizemos. Isso começou como um pouco de diversão. Pegue essas aqui antes que fujamos. As chaves para o Gulag. O que será que eles fizeram que ele pede perdão? E aqui a gente tem uma frase muito sábia que faz a gente entender como que as palavras exercem um significado bem essencial nessa análise. Começou como um pouco de diversão. É muito diferente de eu falar começou com um pouco de diversão. Quantas brincadeiras começam ali de uma forma inocente, mas terminam com mortes, negligências. Então, o que ele quer dizer é começou com algo que eles achariam que seria divertido, mas que daí ele pede perdão por essa coisa. Né? Perdoe-nos agora pelo que fizemos, começou como um pouco de diversão. E aí a gente fica perguntando, será que tem a ver com os limpadores, os cleaners lá do começo? Será que alguém morreu nessa brincadeira? E depois ele pede para pegar as chaves, né, do Gulag antes que eles fujam. E aí na imagem a gente tem uma foto dos campos de trabalho forçado da União Soviética Stalinista, que eram os Gulags, que é para onde ele fala aqui que são as chaves. Temos as respostas para todos os seus medos. Está por aqui em algum lugar, perdida entre as nossas conquistas. Os limpadores terminaram o serviço deles em você. Eles te fuzilaram. Você está novinho em folha. Ao contrário do que ele usa lá no início, que é o eufemismo, né, que ele usa aquela figura de linguagem para diminuir o impacto, aqui ele usa algo completamente contrário. Como assim eu te fuzilo e você está novinho em folha? Aqui ele usa então uma antítese, que ele se contradiz aí, se eu te fuzilo, eu não quero que você fique novinho em folha. Né? Eu quero ali acabar com você. Pobre velho Jim, branco como um fantasma. Ele encontrou a resposta que nós perdemos. E aqui a gente tem de novo uma contradição do eu lírico, que ele estava falando aqui, ó. Nós temos a resposta para todos os seus medos. Depois ele fala que esse fantasma, que o pobre velho Jim, encontrou a resposta que eles perderam. Aí a gente chega na parte da música que eu acho assim que é a mais catártica, a que mais assim responde e não responde muita coisa. Ao mesmo tempo que ela costura muitas variáveis, ela deixa muita coisa em aberto. Ele chama aqui um little train.
little train, um trenzinho. E ele fala: ei, trenzinho, estamos embarcando no trem que vai para o paraíso. O trem sequer ainda deixou a estação. Ei, little train, ei, trenzinho, espere por mim. Antes eu estava cego, mas agora eu enxergo. Você deixou um assento para mim? Ou será que foi só uma alucinação? O stretch aqui, ele é um substantivo muito forte também. Ele quer dizer ramificação. Então, esse sentido, ele expressa essa alucinação, porque se desprega ali do real. O que ele estava vendo? Será que ela era real? Será que não? Então, aí ele faz essa pergunta. Será que foi uma alucinação? Ei, trenzinho, espere por mim. Eu estava acorrentado, mas agora eu estou livre. Estou acenando aqui. Me vê? Tem uma coisa em comum aqui com a primeira lâmina. Quando ele usa o little gun, é o mesmo prefixo que ele usa em little train. No mundo real, aqui no nosso contexto, na linguagem objetiva, o trem ele é o quê? Ele é um meio de locomoção, certo? Aqui ele usa como um meio que vai levá-lo ao paraíso. A little train jumping on, the train that goes to Kingdom, o trem que vai para o paraíso. Só há uma coisa que na mente e na ideologia religiosa faz com que a pessoa vá até esse paraíso: a morte. Então a gente pode supor que o little gun usado lá no começo é o mesmo little train que ele usa aqui. É o mesmo termo, embora ele tenha mudado aí o substantivo. Ele está cometendo um suicídio por um arrependimento muito forte. Será que é por conta do trabalho forçado nos gulags? Será que é por conta daquela brincadeira que começou como um pouco de diversão? Será que foi por conta do Jim que virou um fantasma? São essas incertezas que tornam essas análises, principalmente no contexto gótico, ainda mais tenebrosas. Por isso que essa música tem uma contribuição fortíssima para esse tipo de poesia. Depois, ainda tem mais, ele fala aqui, ó, eu estava cego, mas agora eu enxergo. Como assim ele estava cego? Ele estava descrevendo tudo para a gente até então, antes do final. Eu estava acorrentado, mas agora eu estou livre. Ele queria fugir aqui quando ele entregasse as chaves do Gulag. Como assim ele estava preso? Preso por quê? E é o que faz esse poético algo bem curioso, né? São perguntas que não têm resposta, mesmo que a gente procura e procura. Alguns romances góticos, livros aí que estão nessa vertente, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, Frankenstein, da Mary Shelley, e o Drácula, do Bram Stoker. Então, se você aí quer desafiar as leituras noturnas, eu recomendo esse tipo de livro. E tem outros, tá? Esses aqui são só os 3 que eu trouxe. A poesia no contexto bélico. Essa imagem, pessoal, ela é uma imagem poética. Essa imagem aí, ela chama A Marcha dos Gazeados. Ela é um retrato de um episódio que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando foi usada pela primeira vez a arma química, a arma biológica, que eram os gases mostarda, o gás cloro, e que afetava a visão dos soldados e também destruía aí a pele deles com bolhas, né, enormes. E repare que cada um aqui segura as costas do outro, para que eles encontrem o caminho, não só aqui, como aqui no fundo também. Então, isso demonstra que, por mais que essas pessoas se dedicaram à pátria, a gente vê que a Primeira Guerra Mundial foi um fracasso assim, em termos de estratégia. O governo usou táticas aí desumanas e acabou tirando a vida, né, ou a visão e outros membros aí dos combatentes. E quem faz uma forte crítica a esse tipo de prática do governo é o soldado Wilfred Owen.
Ele vai falar assim, ó: meu amigo, você não vai querer este tipo de prazer elevado, tão ardentemente infantil em querer alcançar tal glória desesperada. É uma velha mentira. Quão doce e honrado é morrer pela pátria. Então, quando ali implode uma guerra, o senso nacionalista dos rapazes é o de lutar pela guerra, é o de dar ali a vida pelo seu país. Só que o Alfred ele faz essa crítica muito forte ao sistema de guerras. Né? Não vale a pena você alcançar essa glória desesperada. Ninguém está nem aí. Porque é uma velha mentira. Quão doce e honrado é morrer pela pátria. Então ele faz um misto aí de inglês e francês. Goodbye Blue Sky do Pink Floyd. A música ela começa com uma criança falando para a mãe: Look, mommy, tem um avião ali no alto do céu. Depois ele vai, aí a música já começa, né? Ele vai se perguntar assim, ó: você viu aqueles que estavam assustados? Você ouviu as bombas caindo? Você já pensou por que tivemos que correr para um abrigo, mesmo quando a promessa por um mundo mais corajoso se desenrolou debaixo de um claro céu azul? Onde será que a gente encontra a poesia aqui? Na frustração desse eu lírico em citar que quando esses aviões vinham, eles sujam, né, eles sujavam ali a cor do céu, porque a fumaça de bomba não é azul. E quando você tem ali o clima de guerra, o estado de sítio, quando os aviões vêm, né, essas bombas destroem e deixam um rastro pela fumaça. Aí a gente lembra dos ataques a Londres por meio das blitzes, né, que em alemão quer dizer relâmpago. Então, os ataques relâmpagos que ficaram conhecidos por Estrupo da Bélgica lá no início da Segunda Guerra Mundial e outros eventos, tá? As guerras não mudam e é aí que está a poesia. E aqui quando ele fala você já se imaginou por que tivemos que correr para um abrigo quando essa promessa de um mundo mais corajoso? Que promessa que era essa? Aqui a gente tem uma menção ao armistício. O armistício é o fim da guerra. E um pouquinho de história para quem gosta, a Primeira Guerra Mundial, ela ficou conhecida como a guerra que veio para acabar com todas as guerras. Ou seja, isso não aconteceu. Né? Em 1939 implodiu aí a Segunda Guerra Mundial. E então por que tivemos que correr quando essa promessa de um mundo novo se desenrolou debaixo de um claro céu azul? E aqui esse claro céu azul é a paz, né? Que ele faz aí esse intertexto aí bem bacana. Eu acho que alguém ligou o microfone. Acho que é o Paulo. Obrigado, Paulo. For Whom the Bell Tolls, por John Donne, Metallica e Ernest Hemingway. For Whom the Bell Tolls, ele só existe, todas as outras obras existem por causa do John Donne. Ele era um poeta inglês, soldado e secretário. Ele viveu aí de 1572 a 1631 em Londres. E sua obra mais marcante é esse poema. E nesse poema ele fala o seguinte: nenhum homem é uma ilha, inteiro por si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte de um todo. Se um grão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um promontório, ou perdido o solar de um amigo teu, ou o teu próprio. Toda a morte de qualquer homem me diminui, porque eu estou envolvido na humanidade. Por isso, não queira saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por você. O tous aqui, esse verbo, ele quer dizer tanto o tous de dobrar quanto de tocar. Por quê? Não queira saber por quem os sinos dobram. Quando o sino ele toca, ele ali perde aquela imagem
inerte dele, então ele balança. Então ele dobra ali, né, pro badalo ficar tocando. Então esse tous ele representa isso. Os sinos, eles são a alegoria da morte. Por quê? Quando alguém morria naquela época, o sino tocava. O funeral era por meio aí dessa sinfonia de sinos. A mensagem do poema de Donne basicamente exprime como que a raça humana deve ser responsável por cada um. Então vamos pegar aqui um exemplo, vamos imaginar 7 bilhões de pessoas juntas. Ele fala que a morte de qualquer pessoa diminui a ele porque ele está envolvido na humanidade, ó. Toda a morte de qualquer homem me diminui porque eu estou envolvido na humanidade. Então, se a gente imaginar essas 7 bilhões de pessoas, se uma morrer, o que é esse número representa? Né? Não dá nem zero, nem vírgula por cento. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a cada morte é menos um para que chegue a vez dele, porque ele está envolvido na humanidade. Depois ele contextualiza aqui com as praias e os grãos de areia. Se um grão de areia for levado pelo mar, a Europa fica menor. A Europa é um continente. Então é essa alusão de grandeza que ele quer dizer. E essa ameaça que ele faz aqui. Não queira saber por quem os sinos tocam, por quem os sinos dobram. Eles dobram por você. Direta ou indiretamente, quando alguém morre, é alguém da sua raça, da sua espécie que está morrendo. Antes da gente falar do livro do Hemingway, vamos só ler essa música do Metallica, que também chama For Whom the Bell Tolls, e aí a gente entende um pouquinho da história do Robert Jordan, que é o personagem do Hemingway. Isso aqui já é quase o final da música, tá? Dê uma olhada no céu antes de morrer. É a última vez que você o verá. Rugido maciço deixa o céu em ruínas. Objetivo destruído enche sua alma com um grito cruel. Mais estranho agora são os olhos dele para esse mistério. Ele ouve o silêncio muito alto. E agora a gente vai para o livro do Hemingway e a gente entende essa música, tá? Rapidinho. Por que que o livro, todas essas músicas, elas têm uma correlação com o poema do Donne? Não é à toa. O Hemingway, porque na anticapa desse livro, desse romance, ele coloca o poema, né? Ele escreve ali, ele reposta. E o Metallica, ele faz uma menção a esse personagem do Hemingway. O Robert Jordan, ele é um soldado, ele é um militar norte-americano, e ele recebe uma missão para ir para a Espanha. E lá ele tem que implodir uma ponte durante a Guerra Civil, ali na Guerra Civil Espanhola. Ele é indiferente às mortes e ele é muito frio em relação ao seu trabalho. Só que aí, quando ele chega na Espanha, ele conhece uma guerrilha. E nessa guerrilha ele conhece a Maria, e ele vai se apaixonar ali pela Maria, e essa paixão vai começar a questionar ali ele sobre essa missão. Será que vale a pena? Né? Porque ele é muito indiferente às mortes, né? Ele não está nem aí. E ele tem alguns amigos, alguns companheiros de farda que estão trabalhando com ele ali. Só que ele segue o instinto militar e ele executa o que foi pedido para ele. E, gente, lamento, mas eu vou ter que dar um spoiler, que ele vai falar assim. O Hemingway vai contando a história, até que finalmente o Robert Jordan consegue explodir a bomba, né? Em consequência, ele explode a ponte dos fascistas. Só que quando a gente explode uma bomba, tem aquele impacto, né? Aquela onda, assim, e essa onda derruba o Robert Jordan. E ele vai ficar ali no meio, assim, do pasto, perto ali do ataque. E essa indiferença que ele tinha em relação às mortes vai se tornar um motivo de se render ou à morte ou ao inimigo. Porque quando você faz um ataque ali, as tropas inimigas vêm, né, ver o que aconteceu,
E se você for do outro exército, né, se for inimigo, eles vão te matar. A música do Metallica fala: ele destruiu o alvo. Shattered the goal. Feel his soul a ruthless cry. Ele destruiu o alvo. E esse alvo era os fascistas, e isso ecoa na alma dele como um grito cruel. Mais estranho agora são os olhos dele para esse mistério. Ele ouve o silêncio tão alto. A cena final do livro é justamente essa onda de pensamentos que ele vai enfrentando ali para ver se valia a pena ou não esse ataque. Aí a gente volta de novo à mensagem do Donne, lá do poema, que exprime como a raça humana deve ser responsável por cada um. As pessoas não têm noção da tragédia que é uma guerra, mais ainda quando ela é interna, e você tem ali o mesmo povo matando uns aos outros, que é isso que é a guerra civil, né? Um país em que a guerra acontece no seu bairro contra o seu bairro vizinho, os sinos dobram, os sinos tocam por todos eles ali, mas não queira saber por quem eles dobram. Eles dobram por você, de um jeito ou de outro. Um humano morreu, é você que está morrendo. Outros romances aqui com temáticas bélicas é A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Esse livro tem um foco narrativo muito grande na guerra do Vietnã. Ele foca aí num personagem que conta os horrores da guerra, e também o livro Herdeiras do Mar. Ele vai falar das mulheres, na verdade a autora, né, a Marilyn Brett, ela vai falar das mulheres na guerra da Coreia. Então, todos esses livros aí abarcam as temáticas bélicas. O último contexto para a gente analisar é a poesia no contexto feminismo e direitos. De novo, eu trouxe aqui a Billie Eilish com a música All the Good Girls Go to Hell. Todas as garotas boas vão para o inferno. Eu peguei aqui essa frase inicial, ela é do começo da música, e eu já pulo aqui para o refrão. Tá? A parte inicial, assim, ela não tem tanto a ver com o contexto que a gente está analisando. Então, ela começa falando: o meu Lúcifer está solitário. My Lucifer is lonely. Depois ela já vai falar: todas as garotas boas vão para o inferno, because even God herself. Herself, ele é um pronome reflexivo usado para se referir ao she, é o ela, na tradução, e o her, que é o pronome objeto. Quando ela usa aqui o herself, automaticamente a tradução aqui do God tem que mudar para o feminino também. Então, é o que a gente conhece aí por Deus masculino, ele se perde. E se Deus aqui ele vira uma mulher, uma girl, também vai para o inferno. Por quê? Depois ela vai falar: uma vez que as águas começarem a se levantarem e o paraíso estiver fora de sinal, fora de cogitação, ela vai querer até o diabo no time dela. E o Xi aqui, como a gente fez esse processo de assimilação, é God, que a gente pode traduzir para deusa, né? E o her aqui é o possessivo, her team. Depois, de novo, ela repete: My Lucifer's lonely, meu Lúcifer está solitário. E ela vai falar: não tem mais nada, não sobrou nada para salvar agora. Meu Deus vai me dever essa. E aqui ela já tira a letra maiúscula, né? Então aqui vira um substantivo comum e que ainda assim pode ou não ter a tradução aqui feminina. Então, minha deusa ainda vai me dever uma. Não tem mais nada para salvar agora, não sobrou nada para salvar agora. Então, a partir disso, todas as garotas boas vão para o inferno. E é o que o movimento feminista traz, né? Aquela cantora Ariana Grande, ela tem um emblema que fala God is a woman, né? E de fato ela levanta aí uma bandeira, porque ninguém de fato sabe
o gênero ali. E essa análise que é depois ratificada, confirmada pelo poema da Rupi Kaur, que é sim uma voz muito forte do feminismo e das atualidades, é uma poetisa muito presente nas obras e nos contextos. Ela vai perguntar assim: qual é a maior lição que uma mulher deveria aprender? E aí ela responde que desde sempre, ela sempre teve tudo de que precisava consigo mesma. Foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. E, além disso, ela é desenhista, né, que ela retrata uma mulher e atrás dela árvores, montanhas, casas, terra, água, peixes. Qual é a maior lição que essa mulher deveria aprender? Não foi porque Getúlio Vargas autorizou que as mulheres votassem a partir de 1930, que as mulheres aprenderam a votar em 1930, que elas aprenderam a pensar politicamente. Desde sempre, ela sempre teve tudo de que precisava consigo mesma. Mas foi o mundo, e aqui sim o contexto machista, misógino, que a convenceu que ela não tinha. Alguns livros com temáticas feministas esse Todos Nós Devemos Ser Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse livro, no formato em e-book da Companhia das Letras, ele sai a R$0. Então, se você procurar lá digital, formato digital em português, ele sai sem nenhum custo, tá? A versão impressa, aí você pode optar também, mas aí tem o preço. Outras maneiras de usar a boca, da Rupi Kaur, também, né, mostra aí se a boca é usada, né, só para ir para as conotações sexuais ou outras coisas, né, muito interessante. E Escola de Contos Eróticos para Viúvas. É um livro também muito bacana, mostra aí do poder que esse grupo de viúvas consegue através dessas histórias eróticas. É um retrato assim, de independência muito forte. E eu termino com a citação do Forster, que ele fala: o historiador registra, mas o romancista cria. E aí eu coloquei em parênteses, né, o romancista, porque aí a gente coloca poeta, romancista, poetisa, né, novelista, romancista, enfim, tudo aquilo que mexe com a arte, eles criam, em detrimento do historiador da história que registra. É uma espécie de paráfrase ao Aristóteles. Enquanto a história conta o que aconteceu, a literatura conta o que poderia ter acontecido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, eu faço um marketing das minhas redes sociais. No meu Instagram eu coloco várias coisas dos livros, é uma estante praticamente. E no meu podcast, Converso de Livro, eu faço resenhas, publico minhas opiniões, faço aí um aparato da vida dos autores. Então, se vocês quiserem. E agora, quem quiser conversar, espero que vocês tenham gostado de verdade. Tá? Desde já agradeço a presença de todos. Vamos lá. Igor, obrigada. Nós que agradecemos, né? Eu acho que para quem gosta aí dessa interdisciplinaridade de música, arte, literatura, isso é muito bacana, né? O pessoal está perguntando aqui para você não esquecer o sorteio do livro, hein? Ao longo aqui da sua fala, foram aparecendo alguns comentários, por quem os sinos dobram. Quem foi que lembrou aqui que o Raul Seixas faz uma referência, né? Que ele bebeu dessa fonte. Peraí. O Val também comentou aqui, Valdemir, que esse livro da Chimamanda é, na verdade, um discurso dela, que tem um vídeo no YouTube.
E algumas pessoas aqui perguntando do sorteio, para você não esquecer. Ah, tá. Não vou esquecer não, viu, gente? Que foi Podem muito ficar bom. tranquilos. Jerusa colocou aqui que foi muito bom, abordou um tema que sobre a luta da mulher pelo seu espaço, que foram alguns comentários que foram fazendo aí ao longo da sua apresentação. Que bom que vocês gostaram. Manda um beijo para eles, adoro. Outro para você. Bom, então posso fazer o sorteio? Acredito que sim. Vamos lá? Se alguém quiser falar também pelo microfone, viu, pessoal? Pode ficar à vontade. Tem uma pergunta aqui, ô Igor, da Rebeca. Edgar Allan Poe também se enquadra nessa temática gótica? Com certeza. O Allan Poe foi um grande precursor aí do medo, né? Assim, ele como o H.P. Lovecraft. Só que na contextualização, assim, em termos de música, não, ele contribuiu mais aí para literatura, com alguns poemas, alguns contos, tá? Mas graças ao Lovecraft, graças a Emily Brontë, a gente tem na historiografia o contexto gótico. Então, isso é devido a eles. O Alex também colocou aqui, parabéns, Alex, nada menos do que isso, né? Parabéns. Achei muito interessante as amarrações que fez para ligar o gótico com os conteúdos abordados. Gente, antes de eu fazer o sorteio, eu queria só que vocês. Por quê? Essas poesias que a gente analisou aqui, esses poemas e poesias, eles são mais bem assimilados com a música. Porque ontem a gente viu uma palestra do Franz, né, que ele fala justamente isso, essa ligação de música, de texto. Então, as harmonias, as melodias que completam aí essas músicas, elas super falam também sobre o sentimento ali do eu lírico. A primeira música que a gente viu da Billie, Listen Before I Go, tem um ritmo completamente mórbido, né? Acredita ali que sejam tonalidades menores, né, acordes menores que façam ali criar aquela atmosfera do medo. Então eu publico aqui 2 playlists, uma no Spotify, a outra no YouTube, e tem ali as 5 músicas que a gente analisou, para que vocês ouçam e assimilem aí com os termos, tanto de música quanto os termos que vocês ouviram aqui. E como a Karina falou lá no início, são análises completamente polissêmicas, então o que eu falei aqui não representa a verdade, né? A minha visão baseada assim, nessa historiografia, nesses estudos. As análises de vocês são muito bem-vindas também, porque é aquela relação que todo texto literário, que toda obra tem, de autor, texto e leitor. Então, eu sou um leitor dessa obra, então eu tive essas interpretações. Vocês podem ter outras iguais, diferentes, mas que contribuem de forma igual a essa arte. O Igor, o Val também mandou uma questão aqui que eu não tinha visto, perguntando, cadê? O gótico está associado mais com o medo ou com um profundo pesar pela existência ou as duas coisas? Então, Val, o gótico, ele surgiu ali por conta da Revolução Francesa, Revolução Industrial, por conta do surgimento do romance, né? E se estava surgindo ali o romance, estava surgindo ali também o romantismo, e que foi um dos períodos mais conturbados ali das escolas literárias, não foi à toa.
a percepção de individualismo, de medo, de refúgio na natureza, ele dá início com a obra do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que ele comete ali o suicídio por ele não ter um amor correspondido. Então, a partir desse momento, alastra-se pela Europa essa vontade de se refugiar, essa vontade do medo em si. Será que se eu não for refugiado, eu vou ter o mesmo? Se eu não for correspondido ali no meu amor, eu vou me matar também? Será que a morte vai me perseguir? Então, nisso aí surgiu o gênero gótico. O livro O Morro dos Ventos Uivantes, eu não sei se a Eliane ainda está aí, a gente leu juntos, é uma vingança assim, secular. Né? Você não tem paz ali em nenhum capítulo. Desde o início até o final, é só uma vingança muito tenebrosa ali, muito Bem calorosa né? Foi entre os personagens. Isso, né, Eliane? Você lembra, né? Lembro. O negócio não era pesado? Muito, muito. Mas foi bom. Então, é nesse contexto aí que surge, então, o gótico. O Lord Byron, com as poesias, com os poemas dele magníficos e super... que caracterizaram ali o mal do século, né? E aqui no Brasil a gente tem um correspondente dele, o Álvares de Azevedo, com A Noite na Taverna e outros poemas. Então, tudo isso aí faz com que o gótico ele esteja no medo, e esse medo ele é gerado pelo que você colocou, por essa insegurança ali de viver a vida, de ver a vida como ela poderia ali acontecer na mais branda calmaria, digamos assim. Ótimo, Igor. Deixa eu ver se chegaram mais questões. Eu acho que aqui são alguns comentários, né, que o pessoal está fazendo. A Cíntia Querubino está participando aqui também, com alguns comentários. Obrigado, Cindy, por ter participado. Parece que tem uma pergunta aqui da Ana. A Ana tinha perguntado que vídeo é esse, lá no comecinho da palestra. Você lembra qual? Vídeo? E a Ana também colocou assim, a Ana Elisa, como posso começar a aprender o inglês? Então, Anelisa, eu gosto, assim, eu aprendi, esse tema que eu escolhi, ele está muito presente, assim, comigo desde a época de escola. Eu gosto, assim, das músicas internacionais por conta dos festivais de inglês que eu tinha. E eu sempre tive vontade de aprender inglês. Então, eu tive ali a oportunidade nesses festivais, nesses ensaios que a gente fazia no terceiro, primeiro, segundo ano, de ver a língua ali na prática. Então, eu tive uma professora que me guiou nesse processo, e eu peguei na biblioteca da escola vários livros didáticos, as famosas aí gramáticas, e eu comecei a treinar. Tudo ali que eu via, que eu assimilava, eu começava a fazer exercícios, né? E hoje isso está mais fácil. Eu falo isso, parece que eu tenho 70 anos. Mas a acessibilidade assim, das coisas por via aplicativo está muito mais acessível. E o inglês a gente vê assim, em qualquer lugar, né? A gente tem aí a teoria do anglicismo, online, offline, tudo aí que não pode ser traduzido, que a gente se apoderou dos termos originais, então tá tudo aí. Séries, músicas que a gente viu aqui, é igual as explicações, e algumas eu enfatizei alguns usos ali de palavras, a gente consegue analisar o sorry ali da música primeira da Billie Eilish, ele representa muita coisa, né? Lamento, desculpa, sinto muito. Então, o inglês, ele tem esse fascínio que te encanta. O down, por exemplo, o down, ele desenha certinho para você o que a pessoa que fala quer dizer, né? Se é down, I'm down today, eu estou para baixo, estou triste, né? I'm up,
né? Eu levantei, eu estou para cima, estou de bom humor. Então, todas essas questões aí ajudam. Aí a Marina está comentando que ela aprendia inglês com música, né? Então, a gente tem que usar de tudo que a gente tem ao nosso dispor para que a gente volte isso a nosso favor. Bom, acho que então chegou mais perguntas. Não? Acho que a gente pode ir para o sorteio, né? Então, vamos lá. Vamos lá? Vou colocar aqui para... Ó, eu vou fazer uma coisa aqui. A Thaís Fernandes Macena respondeu muitas vezes. Então, acho que isso é meio inaplicável para a realidade do... Mas parabéns pela sua vontade de ganhar o livro. Vou deixar só uma resposta. Rapidinho que eu já vou compartilhar minha tela, tá, gente? Vocês conseguem ver minha tela? Acho que tá subindo ainda. Conseguem? Ótimo. Então, aqui são as respostas. Vou copiar aqui os nomes. Tivemos 49 respostas. E eu vou pegar aqui no sorteador pela quebra de linha. Aqui. Vou pedir para selecionar apenas um. Embaralhar. Isadora Garcia Outeiro Araújo. Parabéns, Isa. Aqui, ó. Esse é o resultado. Como é que faz para ter sorte no amor e no jogo, Isa? Ah, não. Olha, depois o pessoal reclama, a oposição comenta, mas o negócio tá... Eu tô com sorte mesmo. Parabéns, Isa. Pessoal, depois a gente combina para eu te entregar. Tá, joia. É que a gente tem o clube de leitura, a Isa sempre ganha, aí a gente fica pegando no pé dela, entendeu? É verdade. Ai, que delícia, parabéns. Eu não vou participar mais quando a Isadora tiver. Desisto. Ah, meu Deus. É menos um pra competir. Gosto assim. Não, desisto. Toda vez ela ganha. Ah, pelo amor de Deus. Gente, Parabéns, então foi Isadora. isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês criem aí olhares sobre essas análises, sobre essas músicas, porque é com elas que a gente vê o mundo de outra forma. Nietzsche fala aí que a arte existe porque a vida é muito cruel, né? E tem uma frase aí que eu não lembro o nome, não lembro o autor, que a arte existe porque a vida não basta. Então, arte é literatura, arte é música, então a gente combinando, a gente consegue fazer essas análises. Tá? Então, obrigado
participação de vocês, por ter participado aí do sorteio. E quem não conseguiu assistir por completo, eles vão colocar no YouTube depois. Karina, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E é isso. A gente se vê nos outros eventos. Obrigada, Igor. Obrigada, pessoal. Não se esqueçam de assinar a lista aí de participação. Igor, foi show, nós adoramos. Eu acho que é tão legal a gente poder interpretar, poder falar de arte, né? Então, foi muito bacana. Pessoal, e eu aproveito para convidá-los. Semana da EAD não para. Nós temos, daqui a pouquinho, às 19 horas, a palestra com o Pedro Demo. Essa palestra ela vai acontecer lá pelo YouTube. Né? Pedro Demo é um dos maiores pesquisadores hoje na área de ciências sociais do Brasil. Participem, aproveitem bastante. Né? E com essa palestra, nós encerramos as atividades do curso de letras. Ok? Então, obrigada aí pela participação e até a próxima. Parabéns, Igor. Obrigado, Karina. Obrigado a todos. Obrigado, professor Alex. Até mais.